Cinema é arte? Mas afinal de contas, o que é arte? Muita coisa. Uma forma de você expressar sentimento, seja ele ruim, qualquer coisa, assim, seja um sentimento em você ou seja nos outros, sabe? Eu acho que responder isso vai ficar meio post do Tumblr, sabe? Algo que dá sentido pra vida, algo que dá cor pra vida. A arte pra mim significa muita coisa, né? Porque tem muitas coisas importantes, muitas coisas bonitas, muitas coisas que chamam atenção. Coisas que conseguem mexer com a gente, que fazem sentir, né? Subjetivo ou não, enfim. Acho que é isso. A palavra arte, do modo como ela se origina do ars, no latim, ela simplesmente descreve uma habilidade, uma técnica. No século XVII, na Europa, que você começa a ver o uso do termo sendo aplicado especificamente a técnicas e habilidades de natureza criativa, ou que são consideradas criações capazes de elevar o espírito, causar uma resposta sensorial impactante, mudar a perspectiva de uma pessoa, acionar reflexão, assim por diante. Até hoje, nós temos constantes discussões dentro do meio, tanto da teoria de arte, quanto da história da arte, quanto da criação artística a respeito do que constitui arte. Com frequência, as pessoas que trabalham com arte empurram as fronteiras e estabelecem novos limites para o que pode ser considerado arte ou não. Então, eu sempre gosto de dizer que arte é um conceito elástico. Ele existe, mas ele é extremamente elástico. E, a rigor, eu sou aderente ao que um filósofo chamado Noel Carroll fala, que é que o ideal seria não definir arte, mas trabalhar com arte enquanto um conceito operacional. Você consegue citar 3 obras de arte que você conheça, que você goste, que você já ouviu falar? Você quer que eu cite o nome da obra ou o nome do artista? O que você preferir. Então eu vou começar citando eu mesmo, né, como artista aí. Atualmente eu desenvolvo o contexto de adornos corporais, né, seriam acessórios em joias. Atualmente estou trabalhando com prata, bronze, cobre, técnicas de joalheria, então vou citar eu. Se arte para mim é uma forma de se expressar, eu acredito que através da poesia, eu acho que a Clarice Lispector é uma artista. Terra Mística, Mona Lisa, Titanic. Tem a Mona Lisa também, o quadro. Eu gosto muito de citar a Mona Lisa, porque a Mona Lisa é um quadro pequeno, né? Muito pequeno, é o quadro mais famoso do mundo. O teatro, né? Eu já participei na época de colégio, já participei de teatro e tal, foi o que fez eu me desenvolver e comunicar com as pessoas, porque eu era muito tímido, eu não conseguia falar com a galera, não conseguia desenvolver. Música, né? O macramê e a filigrama, que é uma arte feita com aço, né? Com arame também. Agora na aula a gente estava falando de um filme que eu considero uma obra-prima, uma obra de arte, que é o Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone. A arte plástica, né? Você usa tinta ou algum meio para marcação sobre alguma superfície, né? Como grafite. Eu estava em São Paulo agora, eu estava na Vila Madalena, lá no Beco do Batman, que seria a primeira galeria de arte a céu aberto da América do Sul. E aí eu trabalho lá já faz muito tempo e lá é voltado ao grafite, né? Tipo, pessoas vão do mundo inteiro lá só para bater foto nas paredes de certos grafites. Aqui tinha aquele André Sodré, é um cara, um grande pintor que eu admirava muito ele aqui em Cuiabá, Mato Grosso, sabe? As suas artes que ele pintava, puxava o Pantanal, puxava a nossa região de Mato Grosso, então eu era um grande admirador dele. Aí indo para a música clássica, que está muito mais associada à arte do que talvez a música moderna, né? Mas a música como arte, acho que Beethoven, cara. A Nona Sinfonia de Beethoven, para mim, eu acho que é o auge, se a gente puder colocar em termos de valor, né? De valoração, eu acho que é o auge da criação humana numa obra de arte. Eu acho que nada vai superar a genialidade do Beethoven quando ele criou a Nona Sinfonia. Hvem er du? Jeg er døden. Apesar de haver um entendimento geral de que o cinema é uma forma de arte, por algum motivo, ele não aparece rapidamente no imaginário das pessoas sobre arte de uma forma geral. Algo que confirma isso é que se você pesquisar obras de arte mais caras da história, ou as maiores obras de arte de todos os tempos,
ou então simplesmente obras de arte. Todas as listas que aparecerão terão apenas pinturas, no máximo algumas esculturas. O cinema e outras formas de arte não são ligadas ao termo obra de arte. Ainda assim, quando as pessoas são perguntadas se o cinema é uma forma de arte, todas as respostas foram parecidas. Com certeza. Acredito que sim. Sim. Cinema? Oxe, claro. Sim, considero, sim, claro. Sim, considero. É arte também. O cinema é uma forte forma de arte. Sim, é uma forma de arte e uma forma de realidade, né? Com certeza. Considero sim o cinema uma forma de arte, mas como todos os meios, né, existe a elitização, né? Então, diríamos, tem a arte que seriam para os burgueses e a arte para a galera mais periférica, de certa forma. Eu acho que o cinema em si já é uma arte mais voltada a mais esse público, mais bem monetariamente dizendo, né? Não digo financeiramente, mas mais monetariamente assim dizendo, porque muitas vezes até você engajar, né, ou você conseguir um papel, né, dependendo de qual é o seu ramo, né, a sua, digamos, e qual escala você estaria ali dessa pirâmide, né, monetária, tá ligado? Tipo, muitas vezes você não consegue uma boa monetização, né, diríamos assim, de certa forma, do seu trabalho. Eu tendo a achar que as pessoas veem o cinema como arte, mas eu acho que dentro dessa percepção tem diferenças, claro, né? Até porque esse cinema hegemônico que as pessoas vão, ele está muito relacionado a uma expressão de entretenimento muito acessível, né? Então, os filmes que dão maior bilheteria, né, são também obras de arte, claro, não estou dizendo que não são, mas são filmes acessíveis e são filmes que mantêm o ir ao cinema, de repente, mantém uma relação talvez mais despojada e mais informal do que, por exemplo, ir ao museu, né, onde você vai lá. O museu, né, por natureza, como esse lugar, esse repositório de obras de arte, de quadros, esculturas, enfim, onde as pessoas vão e ali, quando se vai ao museu, eu acho que o espectador médio que vai ao museu e que vai ao cinema, ele estabelece um pacto diferente como espectador, quando ele vai ao museu, né, ou quando ele vai ao cinema. No meio de tudo isso, nós temos o caso do Walter Benjamin, que fala sobre a questão aurática, sobre a questão da aura da obra de arte. E como que isso se traduz para os nossos dias. Porque, essencialmente, o conceito de aura, a ideia da aura da obra de arte, é o caráter único que a obra de arte tem. É a capacidade que a obra de arte tem de proporcionar uma vivência única. O questionamento que o Benjamin se propõe, um texto clássico, fundamental para estudos estéticos, que é a obra de arte na área de sua reprodutibilidade técnica, é como discutir a questão da aura, da unicidade da obra de arte, depois do advento das tecnologias que gravam a voz humana, que gravam a imagem humana, de um momento em que a reprodução da imagem ela é possível em escala industrial. Como que a gente discute a aura da obra de arte nesse momento? Porque, afinal de contas, já não existe mais uma experiência de unicidade, uma experiência de você vivenciar uma obra de arte apenas estando ali diante dela. Não tem mais como você viver num mundo em que a única experiência que você vai ter com música vai ser com alguém tocando ao vivo. A gente vive num mundo em que música gravada está ao nosso redor o tempo todo. A gente já não vive mais num mundo em que a única maneira de você vivenciar uma pintura famosa é indo ao lugar onde ela está e vendo ela. A gente vive num mundo, no caso da época do Benjamin, já com reprodução mecânica de imagens e agora mais ainda com internet. Por que você acha que, quando eu te perguntei para falar 3 obras de arte, você não citou nenhum filme? Por que você acha que outras artes vieram primeiro à sua cabeça? Eu não citei porque ela começou a citar obra de arte. Porque eu achei eu ia que falar o álbum da Beyoncé. Eu acho que o cinema não veio em primeira resposta, assim, para mim, não foi uma das 3 opções.
Primeiro porque eu não tenho muito costume de ir ao cinema. Tipo, eu não gosto de shopping, essa é a ideia. Então sempre cinema é em shopping, então eu só vou ser uma parada muito específica, sabe? Tipo, é um filme muito específico, com alguma pessoa que é muito próxima a mim que quer ir assistir. Eu já lembrei lá do meu tempo de escola, né? Que a gente estudou alguns artistas, a parte de arte mesmo. Primeiro porque eu não assisto muito TV, não assisto filme, não tenho esse lance de aplicativo. Então eu não sou tão ligada a isso. Mas como você me perguntou, as coisas que veio mais fácil foi coisas que eu acesso, né? Que é o macramê, a música e o filigrama. Meu quadro primeiro na minha cabeça, porque o cinema veio depois. Porque o cinema geralmente, quando eu era pequeno, assistia cinema, era só cinema americano. O Brasil pouco divulgava o cinema. Tinha o Mazzaropi, essas coisas, o Oscarito, tal. Geralmente, quando falava em cinema, era todo filme americano, italiano, francês. Então, por isso que vem o quadro como arte para mim. O cinema é uma arte que é uma expressão que só pode ser feita por meio de um aparato maquínico, né? É uma imagem técnica. A imagem cinematográfica é uma imagem técnica, ela só existe a partir da câmera. É diferente, por exemplo, de um quadro, né? De uma gravura, de um desenho, né? Que não tem essa intermediação, essa tradução, né? Eu acho que é um pouco isso. Então, quando você produz uma imagem de cinema, que é uma imagem técnica, essa imagem sempre é uma aproximação. E uma aproximação que resulta de uma expressão em conjunto, que é uma intenção do cara que está filmando, do cara que pega a câmera, e do que acontece dentro da máquina, que ele até certo ponto tem algum domínio sobre aquilo. Eu acho que o processo de captação de imagem, de produção de imagem técnica, ela obrigatoriamente acaba virando um processo artístico, porque é sempre essa questão de adaptação, é uma relação de forças entre intenção e o resultado final que vai sair daquilo ali. Então é interessante ver como o cinema é complexo para pensar essa questão, como ele abre espaço, né, para que a gente possa discorrer longamente sobre uma série de possibilidades, né, para entrar na minha definição de arte, né? O cinema nada mais fez, talvez, ao longo da sua trajetória, do que ampliar esse leque de possibilidades, né, de expressões possíveis para o campo da arte.